muito obrigado aí, valeu aí pelo espaço também, que foi aberto aí pela Plene, pelo Clube de Gestão aí para me ouvirem aí um pouquinho, para falar sobre um tema aí que está super em voga aí, né, pessoal? Não sei aí quem já trabalha com OKR, não sei quem já está fazendo suas consultorias ou seus planejamentos estratégicos aí usando esse método, né? Mas é algo que está muito tá na crista da onda, vamos dizer assim, né? Todo mundo querendo fazer planejamento com OKR e é claro que estamos trazendo esse assunto também porque a Plane é uma ferramenta que está totalmente adaptada para empresas que querem montar seus planejamentos com esse método, né? Então, existe um match aí perfeito para isso. Mas, além de falar de OKRs, eu queria também falar sobre a questão da agilidade, né? Também não sei aí quem já trabalha, já tem esse modelo mental da agilidade para levar para os seus clientes ou levar para as suas empresas, né? Mas o OKR é uma maneira, né, que a gente tem de fazer planejamentos estratégicos que são um pouco diferentes dos planejamentos estratégicos tradicionais que a gente vê que as empresas faziam, né? Vou chamar de faziam, apesar do mercado ainda não estar completamente comprado com essa questão da agilidade, mas as empresas hoje elas estão mais atentas a tentar se adequar às mudanças que, enfim, a gente vem vendo aí no mercado, né? Não é pandemia, são guerras, são mudanças climáticas, é o comportamento do consumidor mudando de maneira cada vez mais dinâmica. Então, galera, não adianta mais a gente ficar fazendo planejamentos estratégicos de 2 anos, 5 anos. Eu já fiz planejamento estratégico de 5 anos, né? Poxa, será que um planejamento estratégico feito hoje, daqui a 5 anos, ele vai estar ainda fazendo sentido? Né? Imagina quem fez um planejamento estratégico em 2020, veio a pandemia, teve que se adequar completamente, né, pessoal? E, enfim, então, o tema dessa mentoria é planejamento estratégico ágil com OKRs, justamente porque, na minha percepção pessoal, e talvez vocês concordem comigo, vocês podem se posicionar aqui também, vir para o papo, colocar aqui comentários no chat, eu estou com o chat aqui aberto e trarei aqui os comentários e perguntas de vocês, tá? Mas eu acredito que o OKR, ele só é de fato, só faz sentido, ele só vamos dizer assim, a gente só consegue utilizar todos os poderes do OKR se nós aplicarmos ele usando o mindset ágil, usando a cultura ágil. Do contrário, o OKR passa a ser simplesmente uma metodologia como as outras que a gente já conhece, como o BSC, como outras qualquer, tá? Então é sobre esse paralelo que eu quero fazer hoje aqui nessa noite, né? Quero falar sobre como nós podemos criar planejamentos estratégicos ágeis, tá? E, é claro, usando OKRs para isso, tá? Então, novamente, fiquem à vontade aí para trazer os seus comentários. Não só perguntas, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, ok? O que eu vou falar aqui gira muito em torno do que eu apliquei com meus clientes, do que eu apliquei nas empresas que eu passei, mas, de maneira nenhuma, eu quero que vocês entendam que eu sou o dono da verdade aqui. Planejamento é um assunto extremamente amplo, extremamente amplo. Então, a gente sabe que a maneira como a gente aplica, como a gente desenvolve planejamentos, também depende muito da cultura da empresa que a gente está. Então, quanto mais experiências vocês puderem agregar aqui, melhor, tá bom? Então, assim, só para vocês me conhecerem um pouquinho, não vou me estender muito, mas eu trabalho com inovação, tá, pessoal? Eu não trabalho necessariamente assim com gestão, mas por que eu utilizo muito a parte de planejamento, né? Eu me envolvo com planejamento, me envolvo com métricas e indicadores, porque inovação envolve muito a questão da cultura das organizações. E a cultura começa lá no planejamento, a cultura começa lá nas métricas. Não adianta nada você pedir, né? Eu escuto muitos líderes falando, né? Poxa, Luiz, me ajuda aqui, porque a galera aqui não inova. Vamos lá, vamos olhar para as métricas, vamos olhar para as metas das pessoas. Se elas são cobradas por uma coisa, né? É contraintuitivo cobrar que elas façam uma outra coisa. Então, se você quer que a sua empresa inove, você tem que começar lá no planejamento estratégico. A estratégia tem que guiar essa inovação para que a empresa, né, principalmente as empresas maiores, mais parrudas, as grandes corporações,
possam começar esse movimento da inovação, tá? Então, planejamento e inovação tem tudo a ver, de uma certa maneira. Então, eu sou especialista de inovação, eu sou especialista em design thinking, tá? Então, acredito muito no trabalho que é feito junto com as empresas, colocando os clientes no centro, né? Na centralidade nas pessoas. Inovar, pessoal, nada mais é do que resolver problemas. Então, finalmente, eu acho que as empresas entenderam, né, que elas existem para resolver e melhorar a vida das pessoas. Então, no fundo, a gente usa essas abstrações de empresas, de mercado, mas nós estamos falando sempre de pessoas. Então, quando você mergulha nas necessidades das pessoas, naquilo que frustra as pessoas, naquilo que torna as pessoas mais felizes, aí você consegue descobrir soluções, né? Não gosto muito desse termo, mas vou usá-lo, que são as soluções fora da caixa, né? Você parar de imitar o mercado, você tentar criar soluções mais autênticas, soluções que são mais aderentes àquele nicho de mercado que você está atacando, tá? Então, eu utilizo muito design thinking, utilizo muito técnicas de UX, justamente para tentar criar soluções customizadas para os clientes e, na verdade, soluções customizadas para os clientes dos meus clientes. Esse é meu dia a dia. Então, já rodei projetos em empresas, desde empresas grandes, como o Banco do Brasil, Petrobras, mas empresas assim menores e voltadas mais high-techs, como a Radix, como a EMAIS, né? E até em instituições públicas também, que é um meio, né? Vamos dizer assim, é uma parte do mercado que a gente acha que, olha, não, empresas públicas são travadas, mas não, pessoal, as empresas públicas também estão preocupadas em inovar, né? Então, já fiz trabalho para a Prefeitura do Rio, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, não sei se é o meu sotaque já acusou, mas já fiz trabalho para a Prefeitura do Rio, para a Prefeitura de Juiz de Fora, dou aula aqui num órgão do Estado do Rio de Janeiro chamado CEPERJ, né, para a escola CEPERJ, enfim. Então, só para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais. Então, só para alinhar aqui o nosso conhecimento, né, do principal assunto que eu estou trazendo aqui hoje, é importante responder o que são OKRs, tá? Então, basicamente, a gente pode conceituar OKRs como um método de gestão e planejamento, tá? Só que ele tem algumas particularidades assim que fogem de outros métodos, tá? Então, por exemplo, a gente costuma dizer que OKR nada mais é do que uma estrutura, é um framework. Só que esse framework ele tem que ser utilizado com bastante pensamento crítico, tá? E posso dar alguns exemplos aqui, vou dar alguns exemplos ao longo dessa apresentação, tá? De que maneira você tem que usar o seu pensamento crítico? Muita gente faz planejamentos, pessoal, olhando para o retrovisor, olhando para o que a empresa fez até agora, para o que a empresa atingiu até agora, né? E quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem que olhar mais para o futuro, a gente tem que olhar mais para frente, né? Então, OKRs ele é muito mais bem utilizado se a gente utiliza ele estabelecendo uma visão de futuro, pensando o seguinte, ó, tudo que nós fizemos até agora foi suficiente para chegarmos até aqui. Mas será que vamos ter mudanças no mercado? Será que nós queremos resultados diferentes? Então, para isso, precisamos ter projetos e ter iniciativas diferentes, né? Infelizmente, pessoal, não vejo muitas empresas pensando nisso. Eu vejo muitas empresas pensando assim, no presente, tá? E ainda que elas olhem para o futuro, elas não conseguem pensar nos impactos que esse futuro vai trazer para o mercado delas, para o dia a dia delas, né? Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, se vocês estiverem fazendo um planejamento estratégico, sei lá, para um grupo de empresas da área de saúde, né? Sabemos que ano que vem nós vamos ter, talvez esse ano ainda, nós vamos ter aí regulamentado 5G. Muitos executivos da área de saúde podem olhar para essa informação e falar assim, 5G é simplesmente internet mais rápida. Isso não vai mudar muito o meu negócio. Será que não, pessoal? Será que o 5G não vai mudar o negócio de saúde? Para e pensa no que o 5G vai possibilitar que a gente faça, né? Por exemplo, nós já temos tecnologia para termos carros autônomos, veículos autônomos. O que está faltando? O que estava faltando era uma infraestrutura com uma latência apropriada, né? Com um tempo de resposta apropriado, para que a gente possa ter carros, né?
carros autônomos que funcionem de uma maneira segura. Então, para e pensa, né, pessoal? Poxa, com carros autônomos, será que a demanda em hospitais, clínicas, será a mesma? Né? A tendência é que com carros autônomos a gente tenha menos erros no trânsito. E aí, por consequência, menos acidentes. Será que isso não impacta o negócio de saúde? Né? Então, ter uma visão de futuro é muito importante, tá? Outra coisa, ter objetivos que engajam as pessoas. Essa é uma outra boa característica dos OKRs, tá? Então, a gente está muito acostumado a ver empresas que são empresas que têm uma estrutura piramidal. Então, você tem lá, por exemplo, um presidente que responde a um board de acionistas, e dali nascem os principais direcionadores do planejamento estratégico. Isso vai cascateando para os níveis da organização que vem abaixo, né? Diretorias, gerências, coordenações, etc. Né? Só que, pessoal, não adianta você pegar objetivos e enfiar a goela abaixo das pessoas. Né? Se as pessoas não estiverem engajadas, se elas não entenderem um propósito desses objetivos, fatalmente elas não vão entregar mais delas para que esses objetivos sejam atingidos. Então, quando a gente fala de OKR, a gente está falando de um método em que o planejamento ele não nasce de cima para baixo. Ele nasce, ele nasce top-down, sim, mas ele também nasce bottom-up. Ou seja, as pessoas que estão, talvez, ali na base da pirâmide hierárquica de uma organização, elas também vão participar do planejamento. Então, isso é super importante, tá? Para que haja esse engajamento no qual estou me referindo, tá? E outra coisa, medir critérios claros de sucesso. Muitas empresas criam planejamentos estratégicos, mas elas não criam KPIs, né, resultados chaves, que são claros, que todo mundo entende. Às vezes, pessoal, dentro de uma empresa, principalmente em empresas grandes, é necessário que você faça um alinhamento do vocabulário do que está ali no planejamento. Sabe? Às vezes você utiliza termos que para um grupo de pessoas, para uma área, para uma gerência, aquele termo tem um significado diferente do que para um outro grupo de pessoas, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre qualidade, melhorar a qualidade para uma pessoa pode ter um significado e para outra pessoa tem outro significado. Então, critérios claros são muito importantes quando a gente fala de planejamento estratégico. Não adianta a gente ter um planejamento estratégico que ninguém entende, ok? E aí, só para mergulhar um pouco mais nessa questão dos OKRs, né? Um breve histórico aqui de quem criou os OKRs foi o Andy Grove, que foi um executivo da Intel, né? Ele teve um pupilo chamado John Doerr, que até hoje está aí conosco e é um dos grandes evangelistas do método, tá? Que acabou saindo da Intel, foi para o Google, e o OKR também, né? Vamos lá, aqui entre nós, né? Ele acabou se tornando um termo meio hypado, assim, porque o John Doerr conta essa história, né? De como ele foi levar um método de gestão para o Google, que não tinha nenhum método de gestão logo que o Google nasceu, né? Então, os OKRs ajudaram, né? Os próprios fundadores do Google dizem que os OKRs ajudaram o Google a ser a empresa que ela é hoje, né? A ser ambiciosa na busca por resultados, tá? E aí nós temos esse livro aqui, né? Que é você avaliar o que importa, de Don Joyer, que é um livro assim, que é uma baita referência aqui, quando o assunto é OKRs. É um livro muito bom, tá? Existem muitos cases interessantes nesse livro, então, para quem quer se aprofundar, é bastante indicado. E aí, como é que funciona a estrutura de OKRs, né? É legal conhecer a estrutura dos OKRs, porque você vai ver que criar planejamentos estratégicos com OKR é muito simples. A estrutura é muito enxuta. Ele já e assim, vocês vão ver que é por isso que a gente diz que o OKRs é um método de criar planejamentos estratégicos ágeis, né? Vocês vão ver algumas coisas dos pilares da agilidade dentro desse método, como por exemplo, o fato do método ser muito enxuto, ser muito lean, tá? Basicamente, o que você tem que criar, colocar dentro dessa estrutura para criar o seu planejamento estratégico? Basicamente, você tem que ter uma visão, né? Uma visão da onde a empresa quer chegar, o que a empresa quer ser, né? Essa visão ela é bastante aspiracional ainda. Você não precisa ser muito detalhista nessa visão,
Mas a gente precisa saber, ó, o que essa empresa está buscando, né? Eu gosto também de usar muito nessa questão da visão, olhar o propósito da empresa. Qual é o propósito dessa empresa? Mais do que a visão, né? Qual é o propósito? Essa empresa nasceu para quê? Sabe? Então, isso pode ser utilizado como uma visão, ok? E aqui, ó, embaixo dessa visão, nós temos os objetivos, tá? O que são os objetivos? É o que essa empresa busca alcançar, tá? O que essa empresa busca alcançar, tá? O que ela quer atingir, ok? Então, são os objetivos. Eu vou dar alguns exemplos aqui a seguir, para que vocês possam entender como é que essa estrutura pode ser alimentada, ok? E embaixo desses objetivos, para cada objetivo desse, na verdade, você precisa ter resultados chaves. Por quê, pessoal? Esses objetivos, eles também ainda são muito amplos. Esses objetivos, eles também ainda estão ali no nível subjetivo. Por exemplo, eu poderia ter um objetivo assim, ó, eu quero aumentar a minha receita exponencialmente. Por mais que você saiba o que é receita, por mais que você entenda o conceito de exponencialidade, isso ainda não está muito claro. Então, como é que eu posso deixar um objetivo claro? Como é que eu posso deixar, fazer com que todas as pessoas entendam se eu atingir o meu. Eu vou usar aqui o conceito de resultados chaves. O que são os resultados chaves, pessoal? Resultados chaves são métricas. São métricas que estão atreladas a uma meta. Então, eu vou ter aqui, ó, para cada objetivo, pelo menos 2 resultados chaves, que são métricas que vão dizer o seguinte, ó, se eu atingir ou não esse objetivo. Veremos exemplos a seguir, tá? Mas, por enquanto, o que importa para você entender essa estrutura é os objetivos, eles são muito assim aspiracionais, tá? Eles são ainda subjetivos. Os resultados chaves não, eles são analíticos, eles são mensuráveis, ok? E também não adianta, né, eu criar métricas e ter metas atreladas a essas métricas e não pensar em ações, iniciativas, projetos para atingir essas metas, né? Muitas empresas também, às vezes, criam planejamentos estratégicos e ficam ali torcendo para aquele planejamento ser cumprido. Não adianta nada, né, pessoal? Eu criar aqui meus objetivos e resultados chaves se eu não pensar em ações, iniciativas para atingir as minhas metas. Então, a gente costuma estruturar da seguinte maneira: cada resultado-chave precisa de pelo menos uma iniciativa para garantir, entre aspas, né? Não garantir, mas para que eu possa começar a ter um pouco mais de confiança de que aquela meta vai ser batida, tá? Então, eu tenho as iniciativas, que são ações, quick wins, projetos atrelados a esse resultado-chave, tá? Então, galera, essa estrutura, ela inclusive explica por que o nome é OKR, né? Porque O vem de Objectives e KR de Key Results, né? Objetivos mais resultados chaves. Ou seja, objetivos, o que a gente quer realizar, e KRs, como é que eu sei que eu obtive sucesso, tá? Então, a gente diz que ó, os objetivos são curtos, inspiradores, tem que ser envolventes, né? Por exemplo, se eu criar um objetivo assim, pessoal, eu quero ser uma empresa sustentável financeiramente. Ó, pessoal, esse é um objetivo que é zero envolvente. Por quê? Porque, teoricamente, né, pessoal, todas as empresas deveriam ser sustentáveis financeiramente. Então, esse é um objetivo muito mais do mesmo. Agora, quando eu digo que eu quero crescer exponencialmente, esse é um objetivo que envolve mais, né, pessoal? Esse é um objetivo que demonstra, né? Demonstra a minha maior vontade de realizar coisas novas, tá? Resultados-chave. Resultados-chave são métricas, tá? Ou seja, ali até coloco uma recomendação dada pelo próprio método, né? Que cada objetivo tem que ter pelo menos duas métricas, né? 2 resultados chaves e no máximo 5. Se eu criar muitos resultados chaves também, o acompanhamento, monitoramento disso começa a ficar muito custoso, tá? Então, olha só, alguns exemplos aqui, pessoal. Trouxe aqui, ó, um exemplo de OKR. Eu trouxe ali, ó, o objetivo: satisfazer os clientes. Resultados chaves:
por exemplo, aumentar o NPS, né, o Net Promoter Score, para a zona de excelência. Publicar os níveis de churn. Churn são os cancelamentos, né, em março. Acelerar a implantação de um software. Será que esse é um bom OKR, pessoal? Alguns de vocês que estão aqui acompanhando, tem alguma crítica a fazer sobre esse OKR? Luiz, eu acho que o objetivo ele não é tão satisfatório no sentido de envolver as pessoas, engajar. Eu acho que falta um pouco mais aí de gerar mais esse engajamento nas pessoas. Legal, Ezequiel. Boa, bom feedback. Verdade, pessoal. Ó, satisfazer o cliente, né? Você vê que a estrutura até que está certinha. Tem um objetivo e 3 resultados chaves. Legal. Mas satisfazer o cliente, galera, não é um objetivo envolvente, né? Como o Ezequiel disse. Poxa, todas as empresas, teoricamente, elas devem existir para satisfazer os clientes. Então, esse é um objetivo que ele não é inspirador. Ele não movimenta as pessoas para que elas possam entregar mais, para que elas possam tentar atingir novos resultados. É um objetivo muito pobre, né? E se você observar também os resultados chaves, ó, veja que todos esses resultados chaves, nós não temos números. Se a gente não consegue observar números aqui, quais são as metas? Por exemplo, aumentar o NPS para a zona de excelência. O que é zona de excelência quando a gente pensa em NPS? Será que zona de excelência é simplesmente ter nota 9, 10? Ou só ter nota 10? Não está claro. Além de não estar claro, não tem números, né? Observa aqui o segundo resultado-chave, ó, publicar os níveis de churn. É interessante que uma empresa meça os seus níveis de churn, né, os seus cancelamentos. Isso é muito importante. Né? Os cancelamentos estão me dizendo se os meus clientes são satisfeitos ou não. Mas só publicar esse número, isso não tem valor nenhum. Né? Acelerar a implantação de um software. Por que implantar esse software é tão importante? E por que entregar ele antes é tão importante? E se eu quero acelerar em quanto? Eu quero entregar esse software quando? Então veja que, além da gente ter problemas com o nosso objetivo, que é bastante fraco, nossos resultados chaves, eles não são acionáveis. Eles não são quantitativos. Se nós substituirmos aqui, por exemplo, esse OKR... Opa, por favor, Fabiano, você quer falar? Eu não. Tranquilo, amiga, que deu errado aqui, apertou no botão errado. Não tem problema. Se quiserem Coisas falar... coisas de ao vivo, vamos embora. Vamos lá, valeu, cara. Desculpa. Agora, veja aqui o que seria um bom OKR, pensando no que talvez a pessoa que criou esse exemplo aqui fez, né? Em vez de satisfazer o cliente, nós temos o quê? Que aumentar a satisfação do cliente. Esse é um bom objetivo, sabe? Ver o nosso cliente cada vez mais feliz. Em vez de aumentar o NPS para a zona de excelência, veja que eu posso criar um resultado-chave quantitativo, ó, alcançar o NPS de 75 ou mais. Né? Eu estou dizendo qual é a nota que eu devo atingir para saber se o meu KR foi atingido ou não. Em vez de publicar os níveis de churn, poxa, isso não tem valor publicar, mas reduzir os cancelamentos tem valor. E eu tenho que dizer para quanto eu quero reduzir. Para menos 3%. Em vez de acelerar a implantação de um software, eu posso dizer que eu quero sempre levar novidades para os meus clientes. Então, eu quero lançar mensalmente 2 atualizações. Percebe a diferença do exemplo inicial para o exemplo final? Né? Um outro exemplo, ser uma empresa lucrativa. Você cai no mesmo problema do exemplo anterior, né? Ser uma empresa lucrativa é o básico. Alcançar um faturamento maior. Maior em quanto? Medir a escalabilidade. Medir é um péssimo verbo, pessoal. Porque medir não quer dizer que eu estou atingindo nada. Medir. Como é que eu sei se eu estou bem ou se eu estou mal naquilo que eu estou medindo? Ser maior que um concorrente. Qual concorrente que eu estou falando? Ser maior que o maior concorrente? Do que o segundo maior? Então, reparem que todo o objetivo tem que ser ambicioso. Eu não quero ser uma empresa lucrativa, eu quero ter uma empresa exponencial.
Eu não quero aumentar o meu faturamento simplesmente, eu quero alcançar o faturamento, né, de um determinado valor, 10 milhões, por exemplo. Eu quero atingir 10 vezes de escalabilidade de clientes, ou seja, eu quero aumentar a minha base de clientes em 10 vezes. Eu quero, não quero olhar para a concorrência, eu quero defender ali, eu quero ocupar um market share de 70% do meu mercado. Perceba que o objetivo tem que mexer com a emoção das pessoas. Enquanto que os resultados chaves têm que ser muito analíticos. Eles têm que ter números. Tá? É uma das primeiras coisas que eu explico. Olha, galera, resultado chave sem número não é resultado chave. Porque, né, você não está medindo nada. Então, basicamente, pessoal, os OKRs, né? Por que as empresas deveriam estar investindo em OKRs, tá? Primeiro, para alinhar os seus objetivos com as suas entregas. Né? Não sei se existem outros consultores aqui, mas, pessoal, é muito comum que quando você faça diagnósticos em empresas, você observa o seguinte: a empresa diz que os objetivos dela são esses aqui, ó, os objetivos A, B e C. Mas quando você vai olhar a operação, você observa que as pessoas estão fazendo outras coisas que não contribuem para aqueles objetivos, sabe? Então, ter um planejamento estratégico bastante enxuto, bem comunicado, um planejamento estratégico em que as pessoas estão engajadas nele, vai evitar esse descolamento entre o que a empresa quer e o que as pessoas estão fazendo. Fomentar a colaboração. Também é uma outra coisa importante que os OKRs trazem, pessoal. Observe aqui, galera, que quando a gente pensa em objetivos e resultados chaves, eu não preciso, né? Existem algumas empresas que trabalham dessa maneira, mas eu, inclusive, critico esse tipo de implantação de OKRs. Do que eu estou falando, né? De você ter OKRs departamentalizados. OKRs por gerências. Pessoal, o mercado ele não está nem aí para como a sua empresa se organiza internamente. Se a sua empresa tem 2 diretorias, 10 diretorias, 15 gerências, o cliente não se importa. O mercado não se importa. Então, você tem que tentar atingir resultados, né, olhando simplesmente para os objetivos que vão te trazer resultados. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que um OKR ele pode ser compartilhado para várias áreas. Né? Por exemplo, se a gente olhar para esses exemplos verdinhos aqui, ó, ser uma empresa exponencial, eu posso estar, várias áreas da minha empresa podem contribuir para isso. Eu posso ter a área de vendas contribuindo para isso, a área de marketing, a área de produto. Percebe? Então, quando eu crio objetivos amplos e resultados chaves bem esclarecidos, pessoal, eu estou, na verdade, chamando todas as áreas que se sentem aptas para colaborar com esse objetivo para trabalharem juntas. Entende? As organizações internas que nós temos dentro da empresa são para facilitar a organização da empresa. Os resultados têm que ser o quê? Eles têm que ser obtidos através do trabalho de todas as áreas. Ok? Então, criar esses silos é negativo. O OKR ajuda a quebrar esses silos. Tá? Reforçar uma cultura data-driven. É bastante interessante, né, pessoal? Como a cultura de orientação a dados, orientada a resultados, muitas empresas, né, boa parte das empresas, ela ainda não tem uma fluência sobre isso. O que eu quero dizer com isso, pessoal? As pessoas ainda trabalham com a sensação. Eu acho que as minhas vendas estão indo bem. Eu acho que o meu problema é que eu não consigo vender pelas redes sociais. Sabe? As pessoas ainda vivem muito no mundo do achismo. Quando a gente trabalha com OKRs, a gente traz elas para colocar o pé no chão, para olhar para os resultados chaves e entender, através de números, se elas estão atingindo suas metas ou não. E direcionar esforços para o que importa, pessoal. O que isso quer dizer? Se eu tenho objetivos bem claros, se eu tenho resultados chaves sendo medidos, pessoal, olhe para o que os seus times estão fazendo e veja se todos os seus esforços estão indo de encontro ao planejamento. Se eu tenho coisas que as pessoas estão fazendo que não vão contribuir para o meu planejamento, das duas, uma. Ou essas pessoas estão desalinhadas e elas precisam parar de colocar esforços nisso
e colocar esforços em outra coisa que vai ajudar nos resultados que nós queremos obter, ou o nosso planejamento foi mal feito. Ou existem coisas importantes que a empresa precisa fazer que não estão no planejamento. E isso é ruim. Então, quando a gente senta com as lideranças, senta com os times para desenhar o planejamento estratégico, a gente consegue ver claramente se essas duas coisas estão andando juntas. Se está havendo um direcionamento. E por que o OKR está tão na moda, né, pessoal? Isso a gente falando assim, eu mencionei por que eles são importantes, mas por que a galera fala tanto sobre OKRs? Primeiro, é uma maneira simples de você criar planejamentos estratégicos e atingir resultados, né? Eu já trabalhei com outros métodos de planejamento estratégico, pessoal, e era muito comum que as empresas, assim, reunissem seus executivos durante 2 semanas, num sítio, num clube, para falar, sabe, montar planejamento estratégico, às vezes demorava meses. Com uma estrutura mais enxuta, né, a gente consegue fazer com que as pessoas rapidamente coloquem ali, organizem as suas ideias e saiam com um planejamento estratégico pronto para começar. Ok? Outra coisa, os OKRs, eles são um artefato que mexe com a cultura da empresa. A gente está falando de áreas que vão ter que obrigatoriamente colaborar. A gente está falando que as pessoas vão ter que aprender a olhar para os números e tomar decisões baseadas naqueles resultados que estão sendo alcançados ou não. A gente está dizendo que as pessoas podem ter excelentes ideias no dia a dia, mas é importante que elas coloquem esforços nas ideias que vão ajudar a atingir os objetivos. São coisas que parecem básicas e simples, né, pessoal? Mas no dia a dia é muito comum que as pessoas, né, que os times se percam. E o OKR está ali para juntar tudo isso, para aglutinar todo mundo, tá? Melhora a priorização, evita excesso de iniciativas. Pessoal, o que a gente mais vê as pessoas reclamando estou trabalhando muito, principalmente quando a gente foi para o mundo remoto, né? Muitas pessoas dizendo, poxa, as pessoas estão tendo que fazer horas extras, muito trabalho, fazendo muita coisa. E a gente olha para o resultado das empresas e nem sempre esse esforço que é relatado está se transformando em resultado extra, está se transformando, né, em algo espetacular. Por que isso acontece, né, pessoal? Porque as pessoas estão querendo fazer entregas, mas nem sempre estão observando se essas entregas estão anexadas, estão vinculadas a resultados que a gente consegue observar. Então, é legal quando a gente trabalha com OKRs, pessoal, porque a gente começa a olhar para o que as pessoas estão fazendo e dizer o seguinte, isso que você está fazendo, somente A, B e C está entregando o resultado que a gente quer. D, E e F, você está fazendo porque você está entregando, mas não está contribuindo para onde a empresa quer chegar. Então, você consegue, inclusive, fazer com que as pessoas consigam atingir mais resultados fazendo menos coisas. Isso é super contraintuitivo, né, pessoal? Para a cultura organizacional que a gente vê, é bastante interessante. Não sei se vocês já fizeram esse teste, né? De você chegar para executivos e perguntar, me conte quais foram os seus resultados. Normalmente, quando a gente faz essa pergunta, os executivos vêm com uma lista gigante de coisas que eles fizeram, de entregas que eles fizeram. E aí você consegue deixar esses executivos bastante embaraçados dizendo o seguinte, não quero saber quais foram as entregas, eu quero saber quais foram os resultados. Porque são coisas diferentes, pessoal. São coisas completamente diferentes. É claro que para eu obter um resultado, eu preciso fazer entregas. Mas nem toda entrega gera resultado. Ok? Então, o OKR obriga a gente a olhar para os resultados. Gera colaboração entre as áreas, nós já falamos, né? Alinha a estratégia ao dia a dia, também falamos sobre isso, né? Sobre a estratégia e a operação andar ali com alinhamento. E transparência. Isso é muito importante, galera. É impressionante quando você chega em empresas grandes, por exemplo, e você pergunta, qual é a estratégia da sua empresa? E boa parte das pessoas não sabem. As pessoas não conhecem o planejamento estratégico. Se as pessoas não conhecem o planejamento estratégico, pessoal, como é que elas vão poder se dedicar para atingir os objetivos que a empresa quer? E é muito comum que as empresas gastem dinheiro para fazer o planejamento, peguem o planejamento e coloquem dentro da gaveta. Pessoal,
planejamento estratégico é uma ferramenta de comunicação. Todos devem conhecer, todos devem entender, todos têm que poder revisitar a qualquer momento. Percebe? Então, essa estrutura do OKR ajuda muito nessa comunicação e nessa transparência. Ou seja, galera, o OKR ajuda a gente a evitar esse camarada aí que a gente chama de IPO, tá? Eu não vou me atrever a dizer qual é o significado de IPO, mas está aqui embaixo na legenda desse desenho, né? Mas traduzindo, IPO é a opinião da pessoa mais bem paga da empresa. Se existem consultores aqui acompanhando essa live, pessoal, vocês podem, eu vou convidar vocês a relembrar quantas vezes vocês não chegaram para líderes, para CEOs e apresentaram argumentos, e esses executivos talvez tenham falado assim, ó, não, Luiz, isso que você está trazendo são informações interessantes, mas eu já sei qual é o problema. Eu acho que nós devemos seguir esse caminho. Ou seja, é muito comum, pessoal, que as pessoas elas se garantam na sua experiência, que elas se garantam no seu feeling, né? É impressionante como a gente ouve essa palavra, né? Ah, não, o meu feeling está dizendo. Mas esse feeling está baseado em quê? Esse feeling está baseado em que números, sabe? Então, quando você começa a trazer essa corporação para medir os seus resultados, você começa a entender aonde os esforços devem ser depositados e aonde a empresa está indo bem, tá? Ó, o Rubens está até dizendo aqui, ó, verdade, acontece muito. Muito, pessoal. Quantas vezes você não investiga, faz diagnósticos e as pessoas dizem, olha, eu estou fazendo isso porque o diretor disse que eu tenho que fazer isso, porque o presidente que determinou. Mas cadê os argumentos, pessoal? Sabe? Com isso, eu não estou dizendo isso para afrontar presidentes de empresas e executivos. Não. Na verdade, nosso papel aqui como consultores, nosso papel aqui como guardiões de boas práticas é educar essas pessoas. É mostrar para elas que talvez a vida delas possa ser até mais fácil se elas observarem aonde elas precisam investir. Ok? Então, como as empresas hoje que estão usando o OKR vêm aplicando essa metodologia, né? E é engraçado porque vocês vão ver que talvez vocês observem aí pessoas fazendo diferente disso, tá? E com isso eu não quero dizer assim que eu estou trazendo uma receita de bolo, que o OKR só pode ser implementado assim. Mas, pessoal, como a gente vai agora anexar aqui a esse papo o conceito de agilidade, né? Por exemplo, a primeira recomendação aqui, ó, que é começar pequeno e aproveitar os ciclos para ir evoluindo a prática de OKRs. Existem muitas empresas que começam assim, ó, não, vamos colocar o OKR em tudo que a gente vê na frente. Só que, galera, é uma prática nova. Talvez será que não seja interessante a gente pegar uma fatia da empresa para aplicar os OKRs e depois ir expandindo, para que as pessoas possam adquirir essas novas práticas, adquirir esse modelo mental, sabe? Não adianta, pessoal, se a gente entrar com práticas que vão influenciar na cultura da corporação, não adianta chegar querendo fazer grandes revoluções. Isso não vai funcionar. Para nós que trabalhamos com agilidade, essa prática de começar pequeno e ir aumentando, né, e expandindo uma boa prática, ela é muito comum, né? E ela é a mais adequada, justamente porque a gente entende, né, que todos nós aqui, seres humanos, nós somos resistentes à mudança. Então, se a gente vem com uma mudança muito drástica, com certeza nós vamos ser contra a mudança. Agora, quando a mudança vem através de pequenos ciclos, né, através de pequenas mudanças, que às vezes a gente nem percebe, isso é muito mais bem aceito, tá? Então, ó, outra recomendação, crie uma vitória inicial gerando um resultado ou um piloto, né? No início desse papo eu falei assim, ó, OKRs não devem ser aplicados pensando em times. Ah, esse time vai ter esse OKR. Não, os OKRs eles têm que ser, os objetivos dos OKRs têm que ser pensando na corporação como um todo. Porém, estrategicamente falando, talvez começar o OKR em um projeto possa ser uma boa. Porque ali quer dizer o quê? Se você faz o planejamento de um projeto usando OKRs e você consegue bons resultados, as pessoas podem gerar bons depoimentos, né, dizendo como o OKRs ajudou aquele projeto, aquele time a obter um bom resultado,
Isso pode ser um projeto piloto para que a empresa como um todo compre essa metodologia e queira aplicar na empresa como um todo. Tá? Outra coisa, treine o time no porquê e no como usar OKRs. É engraçado, né, pessoal, que às vezes, para que você possa implementar uma metodologia nova, é importante que você sensibilize as pessoas. Por que a gente está fazendo isso? Qual é a diferença de usar OKRs e um outro tipo de planejamento estratégico? Se você não explicar isso, pessoal, as pessoas não vão se engajar. Então, treinar as pessoas previamente, sensibilizá-las do porquê desse método, é muito importante, né? Foco. Foco é dizer não para centenas de outras boas ideias. Quando a gente vai construir um planejamento estratégico, pessoal, é comum, principalmente num método colaborativo, que muitas pessoas deem ideias, e ideias muito boas. Mas você, como facilitador da construção desse planejamento, tem que convergir essas ideias para o que é importante para a empresa, ou seja, para os objetivos da empresa. Então, ter foco e saber enxugar essas ideias também é muito importante para que você não tenha um planejamento estratégico gigantesco, né, pessoal? É claro que eu não vou expor nenhuma cliente aqui e nenhum case, mas eu já vi empresas que criaram planejamentos estratégicos com mais de 100 OKRs. Como é que eu vou gerenciar mais de 100 OKRs, pessoal? Então, foco é dizer não para aquilo que não é importante. Tá? Ó, Key Results, né? Resultados chaves devem ser métricas. O que eu quero dizer com isso? A gente explicou naquele exemplo, né? Resultados chaves, pessoal, tem que ser algo acionável, numérico, né? Quantitativo. Resultados chaves que falam frases bonitas não servem. Eu tenho que conseguir medir o resultado-chave. Defina OKRs para empresas com cadências diferentes. Pessoal, a gente vai falar aqui sobre como a gente pode monitorar os OKRs, que é uma coisa muito importante, tá? Como eu disse, não adianta fazer planejamentos estratégicos, mesmo com OKRs, e colocar na gaveta. Então, assim, as cadências são os momentos em que você vai revisitar o planejamento estratégico para ver se o ritmo está andando bem. Existem empresas, pessoal, que devido à sua natureza de negócio, devido à sua cultura, esse revisitar, ele pode ser mensal, ele pode ser bimestral. Existem outras empresas que elas são tão dinâmicas e, vamos dizer assim, o cenário, né, do seu mercado muda tão rapidamente que talvez você tenha que fazer cadências semanais, quinzenais. Entende? Olhar para esse planejamento, né, monitorá-lo, é muito importante. Então, você vai ter que também pensar em que cadência você vai dar para esse monitoramento. Priorizar as atividades. Nós somos megalomaníacos, né, pessoal? Quando nós queremos que algo dê certo, a gente, né, tem um ímpeto de pensar em várias iniciativas, mas não a gente perde a capacidade, na hora da empolgação, de estimar se nós somos capazes de realizar aquelas estimativas ou não. Existe uma máxima, né, pessoal, para quem trabalha com metodologias ágeis, que diz o seguinte, que para você começar a entregar bons resultados, é importante que você pare de começar e comece a terminar. Né? Então, pare e pense. Quantos trabalhos vocês não estão fazendo que são paralelos um ao outro? E às vezes nós temos a ilusão de que colocando trabalhos em paralelo, nós vamos entregar mais. Isso é só uma ilusão, pessoal. Na verdade, quando você faz vários trabalhos em paralelo, você simplesmente está postergando a entrega daquele primeiro trabalho que você já deveria ter feito. Então, priorizar as atividades é super importante. E, OKRs são inputs na avaliação e não uma fórmula de bônus. Muita gente usa, tem assim, pessoas, né, normalmente da área de gente, de RH, vem no uso de OKRs a oportunidade de avaliar as pessoas. O OKR não serve para isso, pessoal. O OKR serve para orientar as pessoas para obter bons resultados. A avaliação de colaboradores, se eles são bons trabalhadores ou não, isso deve ser feito de outra maneira. A partir do momento que você usa OKRs para avaliar as pessoas, naturalmente,
elas serão muito conservadoras na hora de estabelecer as suas metas. Todos nós queremos obter os nossos bônus, né, pessoal? Então, por que eu vou colocar metas tão agressivas, né? Se eu posso pegar metas mais conservadoras para garantir uma grana no final do ano, uma grana no final do semestre. Então, não use OKR com essa finalidade, ok? Vocês que vão talvez estar lidando com pessoas de RH, tenham a coragem de explicar para eles que, se nós usarmos OKRs com essa finalidade, a gente vai estar desvirtuando o OKR do seu objetivo principal, que é engajar as pessoas, ok? E aí a gente vai começar a falar sobre agilidade, porque assim, ó, eu trouxe essa fala aqui do Klaus Schwab, né? Ele é vice-presidente do Fórum Econômico Mundial, e essa fala é muito interessante porque ela mostra o seguinte, que a maneira como a gente encarava os planejamentos estratégicos antigamente, ela é uma maneira assim que talvez não seja a mais adequada para a forma como a gente vem observando o cenário em que estão os nossos negócios, né? Hoje a gente tem mudanças muito bruscas dentro do mercado. Eu não sei em que empresa vocês estão trabalhando agora, mas certamente existem pessoas que estão pensando em startups para competir com a sua empresa. Certamente estão pintando novas tecnologias que vão mudar a dinâmica do mercado em que a sua empresa está inserida. Então, a sua empresa ela tem que ser capaz, tem que ser cada vez mais capaz de promover adaptações e mudanças de uma maneira rápida. E é isso que o Klaus está dizendo aqui, ó, que nesse novo mundo, não é o peixe grande que come o peixe pequeno, é o peixe mais rápido que come o mais lento. Ou seja, a gente pode olhar para empresas aí grandes, né, e dizer o seguinte, essa empresa nunca vai acabar. Mas a gente tem vários exemplos que mostram que sim, que acabam, pessoal. Hoje a gente vê a Nubank, por exemplo, que é um banco que começou bastante pequeno, né, como uma startup, que vem incomodando bancos grandes, por exemplo. Quem diria que se a gente olhar, por exemplo, o mercado de devices, né, que a Nokia ia acabar, que a Nokia ia falir. Então, eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais alguns minutos, a gente ia pensar em grandes empresas que eram, vamos dizer assim, que mandavam nos seus mercados, que não foram capazes de fazer mudanças e que acabaram, enfim, sendo engolidas por outros concorrentes, né? Inclusive, o próprio presidente da Nokia, quando a Nokia entrou em falência, ele disse uma frase muito interessante, né? Ele disse que não entendia por que a Nokia estava acabando. Afinal de contas, eles não tinham feito nada de errado. E o que essa frase diz para a gente, pessoal? Que às vezes a gente cria um planejamento estratégico muito bom. Só que as coisas vão mudando em períodos de tempo tão rápidos que a gente fica aficionado por aquele planejamento e não muda o planejamento. A gente precisa, pessoal, que o planejamento se adeque à realidade. Né? Uma outra boa frase também que eu tenho para dizer para vocês é que entre o terreno e o mapa, siga o terreno, pessoal. O planejamento estratégico nessa analogia é como se fosse um mapa. Mas se a realidade se impõe de uma maneira diferente daquilo que você planejou, mude o planejamento. E é aí que entra uma maneira de você monitorar os seus OKRs. Quem disse que você tem que seguir os OKRs que você criou no início do ano até o final do ano? Se você já atingiu um determinado OKR, por que continuar monitorando ele? Se você está usando um OKR que não vem atingindo bons objetivos, por que não criar mais iniciativas para ele? Ou criar novos resultados chaves para ajudar a medi-lo? Entende? O planejamento estratégico, até pouco tempo, ele era visto como algo imutável, escrito na pedra. Eu ouvia feedbacks de colaboradores dizendo assim, ó, eu estou fazendo isso porque está no nosso plano. E não porque aquilo gerava valor para os clientes, e não porque aquilo gerava mais resultados, entende? Fazer algo porque está no planejamento é a resposta errada se você está investindo esforço e dinheiro em alguma coisa. E aí entra, pessoal, todo o mindset ágil na hora de controlar os seus planejamentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, essa mandala aqui, que explica o que é o Modern Agile, e vocês vão observar aqui que essa mandala, ela mostra como é que os negócios devem estar sendo orientados hoje em dia. Principalmente se você trabalha com negócios digitais, ou se você trabalha em mercados que estão sofrendo muitas disrupções, né, pessoal?
Com a pandemia, com a transformação digital, por exemplo, o mercado de varejo mudou completamente. O mercado de educação está mudando completamente, entre outros diversos mercados. Então, hoje a gente precisa que as empresas elas experimentem e aprendam rapidamente. Experimentar novos modelos de negócio, novos produtos. Se o meu planejamento estratégico não é capaz de mudar junto com essa necessidade de experimentação, para que eu quero um planejamento estratégico? Né? Entregar valor a todo instante. Planejamentos estratégicos que exigem projetos que demoram 1 ano, 2 anos, pessoal, esse planejamento estratégico ele não está adequado. A gente precisa ter planejamentos estratégicos que permitam que as pessoas invistam esforços em quick wins, projetos pilotos, MVPs, percebe? Entregas faseadas de projetos, tá? Pensar na segurança, né, pessoal? Quando eu chamo de, o que eu chamo aqui de segurança? Eu não estou falando simplesmente de segurança da informação, mas eu estou dizendo o seguinte, que essa questão da segurança é levar um ambiente seguro para que as pessoas, os colaboradores, os pensadores dentro das organizações se sintam confortáveis para colocar todo o seu potencial em prol dos objetivos, sabe? Para liberar um alto desempenho da organização. Então, esse ambiente seguro é muito importante que esteja ativado. E tornar as pessoas sensacionais, né? Ou seja, a gente tem sempre que se perguntar, quando a gente fala de ágil, o seguinte: como é que eu posso tornar os meus clientes mais assim, prestigiados e especiais? E como é que eu posso tornar os colaboradores também, levar esse sentimento para os meus colaboradores? Então, eu preciso casar essas duas coisas, pessoal. O meu planejamento estratégico ele tem que pensar em todos esses pilares aqui do Morning Agile. E, galera, você vai errar quando você criar o seu planejamento estratégico. O seu planejamento estratégico do início do ano, ele tem que sofrer alterações. Porque, assim, perceba, pessoal, trouxe aqui, inclusive, uma teoria que é o cone da incerteza. Quando você começa uma iniciativa, pessoal, então, a gente pode chamar aqui, quando a gente começa a fazer o planejamento estratégico, por exemplo, sentamos aqui em dezembro de 2022 para fazer o planejamento estratégico de 2023. Tentar adivinhar o que vai acontecer em 2023, pessoal, é um exercício muito difícil. Então, o que esse conceito do cone da incerteza nos mostra? Que no início, né, entenda que esse eixo aqui, ó, o eixo horizontal, é como se fosse o tempo. Então, no início de um processo, eu tenho muita chance de errar nas minhas estimativas. Então, olha só, galera, no início de um processo, eu tenho a chance de errar 4 vezes mais, né, do que ao longo aqui, ó, conforme o tempo vai passando. Então, assim, galera, tentar ser o futurista, tentar ser o vidente no início do planejamento é a pior coisa que você pode fazer. Mas é claro que você deve começar, você deve fazer o seu planejamento. Mas saiba que ele vai sofrer muitos ajustes ao longo do tempo. Só que esses ajustes eles vão ficando cada vez mais aderentes à realidade conforme o tempo for passando. E aí entra a questão dos ciclos de OKR, pessoal. Você precisa tomar conta do seu planejamento através de pequenos ciclos. Né? O que esse desenho aqui nos mostra, pessoal? Que a missão, o propósito da corporação, ele vai dar, vamos dizer assim, ele vai servir para nutrir as nossas metas, que vai servir para nutrir os nossos OKRs. Só que eu preciso, de tempos em tempos, replanejar esses OKRs, que é através de cerimônias que a gente chama de OKR Planning, por exemplo. Aí entra aquela questão das cadências, né? Em muitas empresas, pessoal, que eu trabalho como consultor, eu faço reuniões de planejamentos de OKR, né, de OKR Plannings, trimestralmente. Principalmente em empresas, por exemplo, que têm o seu mercado de uma maneira assim, que sofre poucas mudanças, tá? Por exemplo, empresas que trabalham com infraestrutura. Nós temos poucas mudanças nesse mercado. Então, fazer OKR Plannings trimestrais já está de bom tamanho. Agora, outras empresas não. Você talvez tenha que fazer esse planejamento bimestral, mensal e até quinzenal. Existem empresas, por exemplo, que trabalham na área de varejo,
O mercado de varejo muda muito rápido. Então, talvez fazer OKR plannings quinzenais seja uma boa. Uma outra boa prática, pessoal, é você fazer reuniões semanais, que são as OKR Weeklies. O que são essas OKR Weeklies, pessoal? São cerimônias em que você vai juntar pessoas-chave das áreas da sua empresa e você vai verificar se os resultados estão caminhando num ritmo que é um ritmo bom, um ritmo considerável. Você vai verificar se existem barreiras para aqueles times buscarem aqueles resultados. Então, uma reunião, pessoal, que se parece muito com uma daily, que a gente chama dentro do universo ágil. É uma reunião rápida, onde as pessoas vão rapidamente dizer se elas estão tendo algum problema e para a gente analisar se o ritmo está andando bem. Se o ritmo não estiver andando bem, as pessoas vão ali conjecturar, né? O que nós podemos fazer para destravar esses processos e conseguir os resultados que a gente quer. Então, ao contrário do OKR Planning, que tem uma cadência grande, né? Que pode ser quinzenal, mensal, até trimestral, a Weekly não. Ela é uma reunião muito mais enxuta, mas é semanal. Uma outra reunião também importante para a gente fazer o monitoramento dos OKRs é o OKR Review. Esse OKR Review, pessoal, é a oportunidade que a gente tem de trazer um público muito grande, tá? Eu aconselho trazer a corporação inteira, a empresa toda, para mostrar como estão os resultados da empresa. Todas as pessoas precisam entender, pessoal, quais são os objetivos que estão sendo alcançados e quais não estão sendo alcançados, estão travados. Toda a organização precisa saber quais são os resultados chaves que estão andando num bom ritmo e quais resultados chaves estão péssimos. Assim, as pessoas vão poder se mobilizar e colaborar para melhorar esses resultados. Então, essas OKR Reviews são justamente esses momentos. Eles podem acontecer em cadências maiores, tá certo? Você pode fazer esses OKR Reviews bimestrais, trimestrais ou até mesmo semestrais. Depende, de novo, se você está trabalhando numa empresa que o mercado muda muito rápido, que você tem resultados que são atingidos, assim, obtidos, né, de uma maneira muito rapidamente, tá? Então, é um outro ciclo importante. E nós temos o OKR Retrô, pessoal, que é uma outra cerimônia que também tem uma cadência grande. Eu sempre recomendo fazer de maneira trimestral, que é o seguinte: a gente observar, olhar para o planejamento e ver que ajustes a gente pode fazer nesse planejamento. Será que o planejamento realmente está com os objetivos corretos? Está com os resultados chaves corretos? Posso incluir mais iniciativas? Posso retirar iniciativas? Então, essa OKR Retrô vem de retrospectiva. O quão aderente seu planejamento está se a gente olhar para os desafios dessa empresa. Olhando para essas cerimônias aqui, pessoal, vocês vão falar assim, ó, algumas pessoas podem pensar, pô, Luiz, complicado, né, cara? Pô, a gente vai criar mais cerimônias, mas as pessoas estão cansadas de reuniões. Mas cabe a nós tornarmos essas reuniões, primeiro, produtivas e objetivas, pessoal. Às vezes, a gente está cheio de reunião, mas são reuniões que não resolvem nada. Essas cerimônias aqui, elas têm um propósito muito claro. Normalmente, pelo menos pela minha experiência, quando a gente marca reuniões que têm propósitos claros, as pessoas não reclamam. Pelo contrário, quando essas reuniões não existem, as pessoas sentem falta. E mais do que nunca, pessoal, reuniões precisam ser mediadas, precisam de facilitadores. Então, é importante que a empresa de vocês, ou vocês como consultores, se coloquem nessa posição de um OKR Coach. São as pessoas que vão garantir que em todas essas reuniões, dentro desses ciclos de OKR, nós vamos atingir os objetivos que essas reuniões têm. Ou seja, precisamos ter o planejamento pronto, precisamos ver se existem barreiras semanalmente, precisamos comunicar os resultados para a empresa e precisamos garantir que esse planejamento realmente está adequado para os desafios futuros. Então, a gente precisa que vocês assumam esse papel de OKR Coach. Aqui, pessoal, eu trago a fala de um dos maiores consultores do Vale do Silício, né, que é o Mark Kagan, que ele fala o seguinte, que ele fica feliz quando ele vê empresas usando OKR. Por quê? Porque ele mostra, né, a empresa que utiliza OKRs, ela está mostrando que ela está estruturada
de uma maneira em que ela privilegia resultados de negócio e não entregas. É muito importante, pessoal. Acho que o maior legado que os OKRs deixam nas empresas é esse. É fazer com que os executivos, líderes e os times foquem em resultados e não em fazer uma lista de entrega gigante de coisas. Como a gente deve fazer esse acompanhamento, né, desses ciclos, pessoal? Pensem nas cadências, né? Controlem aí, controlem o desempenho e identifiquem falhas. É muito importante, essas cadências vão te ajudar nisso, né? O OKR é uma solução simples, mas nem sempre ele é plug and play na cultura da sua organização. Então, talvez você tenha que destravar as coisas, tem que fazer com que as pessoas entendam, tem que fazer pareamento 1 a 1 para que as pessoas possam entender como elas vão alimentar aqueles resultados chaves, sabe? E eu considero assim que para que esse acompanhamento tenha sucesso, você tem que focar em 3 grandes pilares, que é conhecimento, ensinar o método para as pessoas, motivação, você tem que ser uma pessoa engajadora, mostrar ali, estar energizando as pessoas para que elas sempre estejam olhando para esse planejamento e mostrar que esse planejamento é importante, e cultural, né? Você tem que fazer com que esse planejamento transite em toda a organização, para que ele passe a ser um objeto de trabalho de todo mundo. O que você deve evitar quando você monta um planejamento desse tipo, pessoal? Primeiro, métricas da vaidade. Depois, medir pessoas. O planejamento, pessoal, ele tem que medir os resultados. E não se a Maria, o João, o Alfredo estão fazendo o trabalho deles. Deixe que os seus gestores funcionais vão tomar conta das suas equipes. Olhem para os resultados. Você não deve comparar times do tipo, os times que estão trabalhando com esse resultado-chave conseguiram atingir 100%. Esses outros times que estão trabalhando com outros resultados não conseguiram. Nunca faça esse tipo de comparação, porque existem desafios diferentes. Você pode, talvez, desmotivar outras pessoas. Medir milhões de coisas. Novamente, planejamentos estratégicos com OKR devem ser enxutos, né? Eu vou dar aqui uma métrica para vocês, por exemplo, em torno assim, de quantos OKRs eu costumo utilizar em empresas de médio porte, por exemplo. Eu costumo transitar ali entre 5 a 7 OKRs. Mais do que isso, certamente essas empresas estão monitorando coisas que talvez não sejam tão importantes para ela. E outra coisa, medir e não analisar nada. Aquele ciclo de cadência, aquelas cerimônias que eu mostrei, OKR Planning, Review, etc., vão ajudar para que isso não aconteça. Não adianta medir, não analisar e isso não gerar melhorias dentro da sua organização. Então, pessoal, se você quer de fato causar impacto, uma transformação ágil através de OKRs, comece com o que a empresa faz hoje. E aos pouquinhos, você vai melhorando a forma como elas vão planejando, vão criando seus resultados chaves e seus objetivos. Tudo isso que eu falei aqui pode ser flexibilizado se você estiver numa empresa que nunca criou OKRs. Comece devagar. E eu adoro esse vídeo aqui, que na verdade é um GIF, né, pessoal? Porque ele mostra exatamente o dia a dia de vocês que vão atuar com OKRs dentro de uma organização. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas existe uma bactéria e existe aqui uma célula branca. Essa bactéria é você, pessoal. Você vai ser visto dentro da sua organização, dentro do organismo que é a sua corporação, como essa bactéria. E essa célula branca aqui, ela vai ser toda a corporação tentando te abafar, tentando impedir que você leve uma cultura nova para a organização. Então, você não pode deixar que aconteça com você o que aconteceu com essa bactéria, né? Que ela seja engolida pelos seus anticorpos naturais que existem na organização. Você tem que ser resiliente. Você tem que ser aquela pessoa, de novo, que não vai desistir de implementar uma nova maneira de pensar dentro dos seus clientes, dentro da sua empresa. Pessoal, era esse o recado que eu queria trazer para vocês, tá? Espero que, de alguma maneira, eu tenha trazido uma nova maneira de enxergar os OKRs,
de pensar em agilidade, tá? Se vocês quiserem se conectar comigo de alguma maneira, eu tenho aqui o meu LinkedIn, tá? É só, na verdade, em todas as redes sociais vocês podem se conectar comigo através desse @LuizCoelhoMe, né? Lá no meu LinkedIn eu tenho ali um link, né? Onde vocês podem ver os meus parceiros, né? Entre eles, vocês podem acessar aqui o Clube da Gestão da Plane também, né? Tudo isso que eu falei aqui, pessoal, a gente pode implementar usando as ferramentas da Plane, né? A ferramenta de OKRs da Plane é totalmente adequada para implementar um planejamento estratégico ágil, ok? E eu deixo aqui também um QR Code para a gente se conectar no LinkedIn. Lá eu gosto de compartilhar conhecimento e de consumir conhecimento também. Vai ser um prazer me conectar com vocês. Não sei se vocês querem trazer algum comentário, alguma pergunta, mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem incrementar aqui, estou à disposição. Obrigado para todo mundo que vai assistir isso aqui.